Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um blog. Hoje quero-vos falar sobre o novo smartphone de gaming da ASUS, o ASUS ROG Phone 9 Pro, que está já disponível, em que eu fiz a review para o Saptec. Vocês podem ver depois na descrição a análise mais completa, mas isto é basicamente para vos mostrar um bocadinho e falarmos daquilo que é smartphone gaming para smartphones, neste caso smartphone Android. A questão que se coloca é realmente se vale a pena vermos as empresas como a ASUS, sobretudo uma empresa ligada ao gaming, que temos os portáteis obviamente da ASUS, o hardware, portanto tradicionalmente em Portugal nós consumimos muita coisa da ASUS e a ASUS tem um portfólio ROG, Republic of Gamers, de muitos produtos, incluindo smartphones. Temos tablets de gaming, temos agora consolas, a nova ROG Ally, e a pergunta que se coloca é: vale a pena a ASUS continuar a vender smartphones com direção para gaming? E quando eu digo isto, não é só um smartphone, é realmente uma pequena consola muito poderosa para gaming. A pergunta é: em ambiente Android precisamos ter um smartphone? Eu vou deixar no ar, obviamente, porque queremos que não, os jogos estão a continuar a ser mais evoluídos nos smartphones, apesar dos benchmarks continuarem a ser os Fortnite, o Apex Legends, o Call of Duty, Warzone, enfim, alguns jogos já começam a tirar partido de tecnologias de Ray Tracing, e isso que os telemóveis começam obviamente a suportar. Temos os processadores mais poderosos, mas mais que ter um processador, porque este telefone, por exemplo, tem o novo Snapdragon 8 Elite, que é basicamente o chip mais poderoso de todos os smartphones. Porque é que este é gaming e os outros não é? Obviamente que os outros também têm a mesma capacidade de gaming que este ROG Ally e que outros telefones muito virados para gaming, mas este tem todo obviamente um design puxado pelo gaming. Portanto, se pegarem num telefone como este ROG Phone, vocês vão ver que a linguagem estética é muito semelhante a tudo aquilo que a ASUS faz, o módulo, câmara, e sobretudo aqui o sistema de ecrã traseiro. Vocês estão a olhar para aqui e pensam que isto é uma simples capa, mas eu vou-vos mostrar aqui que isto é mais do que isto. Tem a tecnologia de ecrã Animatrix, que a ASUS já está a usar nos seus tablets, nos seus computadores portáteis de gaming, os Zephyros, por exemplo, e vou-vos mostrar aqui, por exemplo, o que é que este telemóvel faz. Isto, como podem ver, é um ecrã. Olhem só. A diferença é que isto também é um jogo, é interativo. Obviamente que ninguém compra um telemóvel que custa cerca de 1300 euros para depois ter jogos aqui neste capa de ecrã, mas é impressionante isto ser uma capa, mas é um pequeno ecrã LED. Pode ser personalizado, vocês podem ter aqui informações desde o relógio. Eu neste momento meti um jogo. Eu, se quiser jogar, viro o telemóvel para mim e vou jogar com os gatilhos. E isto tem uma sensação áptica incrível. Portanto, isto é para dar um exemplo de toda a linguagem que a ASUS emprega nos seus telefones, neste caso de gaming. Estamos perante um telemóvel muito poderoso. Vou-vos dar aqui alguns specs. Obviamente estou-vos a mostrar, mesmo a nível de menus, é um bocado diferente daquilo que é. Eu não vos vou meter aqui um jogo a correr, até porque eu já tinha formatado o smartphone para entrega, mas como houve aqui um atraso, eu esqueci-me de gravar antes um vídeo e estou a aproveitar para vos mostrar. Uma das coisas que distingue este portátil é que na lateral temos dois gatilhos. Eu vou-vos mostrar aqui ao pormenor. Vocês não vão ver porque são táteis. Estão a ver aquele relevozinho ali na ponta? Não sei se consegue-se ver bem ou não, mas de luz. Como vocês sabem, não tenho um setup para vos estar aqui a fazer unboxing e mostrar hardware, mas pelo menos tento. Vocês estão a ver aqui na extremidade do smartphone um relevozinho. O que é que acontece? Antigamente tínhamos botões salientes em que usávamos como gatilho esquerdo e direito. Aqui é por toque. Pode ser usado, por exemplo, para disparar a câmara fotográfica, mas no gaming são gatilhos esquerdo e direito. Malta, funciona muito bem. São muito sensíveis, dão-nos uma sensação áptica de primeiro o telefone vibra, tem uma vibração bastante eficiente e funciona bastante bem. Tem duas entradas USB, uma delas obviamente na extremidade para carregamento, e depois temos aqui uma lateral. Para que é que serve? Obviamente para termos acessórios. Outro elemento que se distingue neste telemóvel é a possibilidade de termos uma ventoinha externa. Obviamente que estes telemóveis para gaming destacam-se pelas suas capacidades de refrigeração. Temos sempre a preocupação da dissipação do calor. Jogar significa, ou jogar muitas horas significa um telemóvel que comece a aquecer bastante e a performance dos jogos decresce, além da bateria ser consumida bastante rápida. E portanto, uma das soluções que a ASUS encontrou, além obviamente de todo o sistema de grafite e todos os sistemas cá dentro de refrigeração, ainda consegue adicionar
este acessório. Obviamente que isto fica aqui um monstro autêntico, mas lá está. Setup de gaming, sobretudo nos países asiáticos, é muito forte. O gaming é muito forte e obviamente que os fabricantes continuam a investir cada vez mais em soluções para que as pessoas possam jogar a maior parte do tempo possível. Se justifica ou não, cá no Ocidente nós não temos esta cultura, mas pronto, fica aqui só uma ideia de como é que isto funciona. Se eu tentar fixar, a partir do momento em que ligamos esta ventoinha, ficamos obviamente com este enorme atrás, mas é uma ventoinha bastante silenciosa. Vocês só olharem, ela está, neste momento não está a funcionar, porque eu também não estou com o telemóvel ligado a fazer nada, mas é uma ventoinha silenciosa, tem uns LEDs atrás e estes botões brancos são realmente gatilhos, funcionam. Pronto. Neste momento ativei o telefone, a ventoinha está a funcionar, ouve-se obviamente a ventoinha a rodar, mas não é nada. Estou aqui metendo o pé do microfone para vocês ouvirem, mas não é nada que seja verdadeiramente chocante. Estão a ver a ventoinha a funcionar, manda-nos uma brisazinha para as mãos. É agradável de ter. Isto não é novo, todos os ROG Phones têm este acessório de refrigeração, em que obviamente funciona em pass-through, porque ele mantém o USB livre e mais ainda introduz um jack 3.5mm para quem quiser ligar fones com fio, e ainda funciona se vocês quiserem ver um filme com base para colocar o telefone direito, ok? E portanto, tenho aqui a página aberta para vos dizer algumas das características. Temos um monitor, um ecrã AMOLED de 6,78 polegadas, portanto é um ecrã generoso, e tem aqui a câmera, aquilo que é chamado o punch hole, praticamente não ocupa nada no ecrã. Se compararmos, obviamente, o iPhone é muito mais, a ilha flutuante do iPhone é muito mais, ocupa muito mais espaço no ecrã. Portanto, vocês estão a ver um filme, estão a fazer qualquer coisa, não se passa nada. Temos então, como eu disse, um processador bastante poderoso. Temos uma bateria de 5800 mAh, que obviamente é bastante boa. Os telefones atualmente estão quase a aproximar-se dos 6000 mAh e obviamente com suporte de carregamento rápido. A estética, obviamente, como eu disse, continua a ser muito agradável. O toque nos materiais, os cantos arredondados ajudam a dar aqui um toque premium. Não é tão bom em termos de câmara fotográfica. Vocês comprarem este telefone, não foi feito para quem gosta, digamos, de tirar fotos. Tem outras opções muito melhores que este Asus ROG Phone, mas pronto, tem uma câmera competente, tem inteligência artificial, porque o próprio processador da Qualcomm, o Snapdragon, também processa, tem NPUs, portanto tem funcionalidades de inteligência artificial, que acho que é a tendência. Este tal gimmick que eu disse do ecrã traseiro, o Animatrix, já é conhecido de outros produtos da Asus, e aqui obviamente tem mais este toque, não só estético, uma pessoa está a jogar e atrás está uma série de animações, como também pode-se virar o ecrã ao contrário e jogar jogos básicos. A meu ver, ninguém compra um telefone para jogar este tipo de jogos, mas é um toque de, digamos assim, de diferença, seja um jogo de plataformas em que temos que saltar, seja um tirar a parede, temos uma espécie de Arkanoid também arcaico, enfim. São interativos para mostrar então o que é que se passa. Eles falam que isto tem IP68, significa que tem, podem jogar à chuva com o telemóvel, portanto ele tem proteção contra água e obviamente contra pó também, e é um telemóvel que vocês estão a, não há nenhuma aplicação que engasgue a funcionar, portanto estamos a falar de um topo de gama da Asus. Portanto, eu gosto muito deste telemóvel, pelo menos em termos estéticos acho o telemóvel bastante agradável. Se eu o compraria para jogar, provavelmente não, obviamente não sou um jogador de jogar jogos na Android. Aqui a questão é realmente isso. Acho que se as empresas continuam a investir em telemóveis cada vez melhores para jogar e direcionados para gaming, deveríamos começar a olhar. Já começa a haver soluções, ainda recentemente. Se calhar vou deixar isso para outro blog. Vemos uma situação em que se começa a fazer cada vez mais a simulação, ou digamos a emulação do PC Gaming em tablets e provavelmente em telemóveis. Isto vai ser muito interessante no futuro. Podemos começar a instalar jogos de Windows nos aparelhos portáteis. Vou deixar isso para outro blog no futuro, mas pronto, fica aqui já uma ideia de porque é que ainda continua a fazer sentido ou não de investirmos em hardware cada vez mais poderoso em ambiente Android.
mas sabemos que Android e Windows estão cada vez mais próximos. Há cada vez mais parcerias e empresas a fazerem a ligação entre Android e Windows, e vamos ver como é que será o futuro próximo no que diz respeito a isto. E portanto, era basicamente isto que eu vos queria falar. Portanto, já agora o nome deste acessório, o Aero Active Cooler X Pro, portanto o nome todo XPTO, para dizer que é uma ventoinha externa. Ele continua aqui a trabalhar, e obviamente que esta ventoinha vai consumir bateria, mas pronto, faz parte do setup de gaming. Vocês têm que ter um bom power bank se passam muito tempo a jogar em formato portátil. Mas as coisas que eu queria realmente distinguir é o design, a linguagem do design de gaming deste smartphone, também os gatilhos, os air triggers. Eu acho que é brutalíssimo. Os telemóveis, devia ser obrigatório termos estes gatilhos em todos os telemóveis, não só de gaming, são gatilhos, não são físicos, são de toque, mas que funcionam extremamente bem. E depois, obviamente, todo o hardware. Estamos a falar de um telemóvel com 24 GB, portanto overkill, mais que overkill para um telemóvel para gaming. Nem no PC se calhar temos muitos setups ainda estagnados nos 16 GB, quando temos telemóveis com 24 GB de RAM, das mais rápidas que existem, DDR5, qualquer coisa, se não estou em erro. E depois temos armazenamento interno, 1 TB neste caso. Obviamente estou aqui com a versão topo de gama no que diz respeito aos requisitos de memória. Mas fica aqui então esta ideia. Estamos a falar de um smartphone para 1300, acho eu que ainda é o que custa. Provavelmente daqui a um ano vai haver outra versão e ficamos a pensar se valeu a pena o investimento, mas é assim, telemóveis é anualmente. A câmara fotográfica, como eu disse, a câmara principal 50 megapixels, é o normal. Depois tem uma ultra grande angular de 13 megapixels e uma telefoto de 13 megapixels. À frente, 32 megapixels, uma câmarazinha quase não se vê. Vocês podem obviamente ter ferramentas estarem a jogar e fazerem stream diretamente do telemóvel, não se passa nada. Até a própria software aqui da ASUS, o Armored Core, deixem ver se eu consigo ainda encontrar. Como eu vos disse, este telemóvel já estava pronto. Temos aqui o Armored Core, que tem uma data de funcionalidades, desde a área de visualização, podem meter o ecrã todo ou só parte do ecrã a funcionar. Obviamente tem toda a linguagem, modo de refrigeração, jogos. Se vocês instalarem jogos, vão poder ter acesso a todos os jogos aqui em destaque, como podem ver aqui. Portanto, o Armored Core já é algo que a ASUS tem nos seus portáteis de gaming, em que vocês podem definir uma série de coisas. Portanto, a própria ASUS tem até software para poder fazer benchmark e poder testar os próprios smartphones com pequenos gameplays. Tem aqui, obviamente, todas as informações, refrigeração do telemóvel, o comportamento, e vocês podem facilmente dizer que querem melhoramento de rede, o desempenho do sistema, a sensibilidade do toque, a bateria, portanto o modo dinâmico, o modo X, enfim, o que quiserem definir. E portanto, esta é a minha proposta, só para vos mostrar aqui ligeiramente. Vocês já me têm pedido para de vez em quando vos mostrar coisas que estou a testar. Obviamente nem tudo é sobre gaming, eu trago normalmente coisas sobre gaming, gosto de vos mostrar. Se quiserem ler ao detalhe, eu depois tenho a análise completa para vocês lerem no Saptec. E portanto é isto. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários se faz sentido para vocês continuar a ver este investimento de gaming, até porque nós queixamos que as consolas portáteis da própria ASUS, ROG Ally, custam 700, 800 euros e que são bastante caras, e depois temos aqui um telemóvel. Não deixa de ser um telemóvel, obviamente dá para fazer múltiplas coisas, mas o gaming é o principal. Nem sequer vamos dizer a qualidade das chamadas é boa ou não, ninguém quer saber disso. Obviamente quer perceber se o jogo se o telemóvel é rápido para correr jogos, se a bateria dura bastante, enfim, esse tipo de coisas. Portanto, tem aqui esta proposta, mas digam-me nos comentários o que é que acham de telemóveis para gaming, o que é que acharam deste ROG Phone 9 Pro que eu vos trago aqui com este sistema de refrigeração externa. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários mais uma vez o que é que acharam e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.